Gente rica, direto da Praia da Armação, Búzios, Brasil, para você. O livro dessa semana é um tema bastante especulativo. O título dele é Os Axiomas de Zurich. E o autor é o Max Günther. O subtítulo é Os Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientar os Seus Investimentos. O autor, o Günther, ele começa o livro falando assim da sua terra natal, que é a Suíça, que eu gosto muito, que eu estive lá assim pela terceira vez no final de 2019, antes da pandemia. E ele diz que a Suíça é assim, um pedaço de terra na Europa, que é assim, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Não tem mar, olha esse mar maravilhoso, não tem um petróleo que nós temos, né? Tem muitas montanhas, mas assim não tem uma agricultura sustentável, entendeu? E eu acrescento da minha parte responsabilidade exclusiva que ainda tem uma menina, que é a Greta, que não entende nada de geografia do Brasil. Ela deve achar que a nossa imensa Amazônia deve ser do tamanho dos Alpes suíços. E ela não deve, assim, ter tempo para curtir a vida, sabe? Porque ela fica trabalhando e nem para ir para os Alpes suíços, porque ela está sempre em defesa do clima. E tem como seu aliado hoje o Papa, falando uma porção de abobrinha, junto com o Macron, fingindo que o Macron, que o carvão não vai causar problema para o planeta e que vai ter muitos problemas climáticos. E eles esquecem de dizer que vai ser por causa da inversão dos campos magnéticos. Mas deixa pra lá. Os suíços, eles produzem também um dos chocolates mais gostosos do mundo, além dos relógios mais precisos e famosos do mundo, né? E tem as pessoas mais ricas do mundo por metro quadrado, além de uma moeda, que é o franco suíço, né? O euro suíço agora, muito valiosa. E eles, assim, são os especuladores mais espertos do planeta. Dizem que correr risco é uma tolice, pois não se deve correr risco maior do que os exigidos pelos termos básicos da existência humana. Viver bem é ganhar a vida com o suor do próprio rosto. Algo meio aborrecido, talvez, mas seguro. Isso definitivamente não é o lema dos suíços. Sabe qual é o assunto desse livro? Apostar para ganhar. Isso mesmo que você ouviu. Você está pronto para apostar? Então, vamos às regras, porque as regras do jogo são muito claras. Se você não joga por motivos filosóficos, você vai encontrar pouca coisa útil nesse livro, tá? A menos, é claro, que ele mude a sua maneira de pensar. Mas se você não é totalmente contrário a assumir riscos razoáveis, melhor ainda. Se você gosta de se arriscar, como os suíços gostam, então este livro foi feito para você, que vai me assistir e vai, sabe, entender um pouco mais sobre essa história dos axiomas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. E se ainda não segue o meu canal, aproveita esse momento que eu vou lhe dar 7 segundos para apertar o xizinho que fica aqui do seu lado direito embaixo, onde você está me vendo nessa telinha, entendeu? E aí quando você apertar, vai abrir e vai aparecer para você curtir, para você me seguir e apertar o sininho e deixar o seu like. Porque todo dia que eu postar um vídeo, você será avisado. Combinado? Obrigada. Vamos começar o vídeo. Simbora! Bom, para começar, você sabe que é axioma? Se não sabe, eu sugiro que você faça uma busca no Google para ampliar a sua visão assim, porque esse livro vai falar sobre 28 axiomas. 12 são grandes e 16 são menores, tá? Os axiomas de Zurich trata-se de riscos e de como administrá-los. Se você estudar os axiomas com a atenção que merece, eles são capazes de possibilitar que você, assim, ganhe mais do que você acredita que é possível. E você pode ficar rico, rica. Os axiomas
Eles não se restringem ao mercado de capitais, nem à bolsa, entendeu? Mas eles se aplicam a qualquer situação que você for arriscar o seu dinheiro visando ganhar mais dinheiro. Não é à toa que os suíços são os maiores banqueiros do mundo, junto com os judeus, porque muitos suíços também são judeus, né? E do alto das suas montanhas eles olham o mundo assim, cheios de riscos à sua volta e sabem que é possível uma pessoa reduzir ao mínimo os riscos que corre. Mas sabem também que se fizerem isso, sabe? Essas pessoas vão estar assim abandonando toda a esperança de vir a ser algo mais do que simplesmente medíocres, médios na multidão. Então eles concluíram que a maneira sensata na vida não é fugindo dos riscos, mas assim, se expondo a eles deliberadamente. Entrar no jogo, apostar e ganhar. E isso é possível, porque existe uma fórmula, ou melhor, assim, uma filosofia com 12 profundas e misteriosas regras para se assumir os riscos, que são chamadas os axiomas de Zurich. Bom, falando a língua deles, que é o alemão, o suíço-alemão, né? Zurich, porque o CH, o ICH, né, tem um som de... Aí o I em alemão é eu, ich significa eu. E é um som que a gente não tem na nossa língua portuguesa, então você fala ich, ele sai do meio da nossa língua, ich. Então Zurich, não é Zurique, Zurique é portuguesado, né? Então vamos lá, Zurich. Prepara o caderninho para anotação, caneta, pipoca, para você curtir comigo essa resenha e tirar assim o maior proveito dos conselhos de quem entende realmente, né, sobre finanças, sobre din-din. A maioria dos especuladores suíços bem-sucedidos dá pouca atenção aos conselhos convencionais sobre investimento. O sistema deles é melhor. Fica mais do que claro que ninguém jamais vai ficar rico através de salário. Você concorda comigo, né? Logicamente que eu não estou me referindo aos políticos desonestos e nem ao padre, irmão daquele ministro, que consegue quintuplicar exponencialmente 300 vezes o salário dele para adquirir propriedade, participar de empresas milionárias, certo? Eu estou falando de pessoas honestas, trabalhadoras. E o autor do livro, ele teve assim um pai que era assim um gigante da União dos Bancos Suíços e pediu à família que quando morresse escrevesse em sua lápide. Ele apostou e ganhou. Yes! Ele conta que quando ele estava na escola, o pai pegava o boletim dele assim, né? E reclamava sempre, dizendo que o currículo era incompleto, porque a escola americana não ensina sobre especulação. Imagina a nossa. Especulação é aquilo que as pessoas mais precisam aprender na vida. Como correr riscos e ganhar sem saber especular. Isso é o mesmo que você entrar assim dentro de uma mina de ouro e não ter uma pá. Bom, de lá pra cá, os axiomas não mudaram muito. Eles cessaram de evoluir, tá? Alguns são assim friamente pragmáticos, outros beiram assim um misticismo, entendeu? Não são assim apenas uma filosofia da especulação, são marcos para uma vida de sucesso. E assim que já enriqueceu muita gente. Vamos lá começar os axiomas. Papel, caneta, preparado? Vamos lá. Bom, o primeiro grande axioma é o risco. Preocupação não é doença, nem problema de saúde. Se você está preocupado, se você não está preocupado, você não está vivendo bastante. A maioria das pessoas, elas se agarram à segurança como se fosse a coisa mais importante do mundo. E a segurança parece assim fazer muito a seu favor, né? As pessoas se sentem protegidas. É como estar assim numa cama quentinha, numa noite de inverno, numa sensação de tranquilidade. E a maioria dos psicólogos, dos psiquiatras da atualidade, dizem que isso é muito bom, né? Saiba você que as preocupações são parte integrante dos prazeres da vida.
Casos de amor, por exemplo, né? Se você teme se comprometer e assumir riscos, sinto muito, você jamais se apaixonará. Os suíços, eles são assim contrários a essas crenças asiáticas de paz de espírito, de meditação, yoga, o objetivo de alcançar a paz interior. Como observou Freud, né? O austríaco judeu e criador da psicanálise, qualquer pessoa que alcance plenamente os objetivos de tal disciplina sacrificou sua vida. Em troca de quê? Terá apenas alcançado a quietude. Mas a aventura tem que dar sabor à vida. E a única maneira de viver uma aventura é se expondo aos riscos, se jogando. Mas infelizmente a classe médica é jogada na direção da segurança, entendeu? Por causa de um posicionamento social. E aí as pessoas preferem uma tranquilidade, preferem simplesmente não correr riscos, diferentemente dos suíços. Bom, esperança, diz ele, é submeter-se a riscos. A única praticamente sem risco de lidar com dinheiro é você colocar em contas remuneradas, em bancos, comprar títulos de governo ou guardá-los de uma forma qualquer de poupança. Observe que as pessoas que se oferecem para aconselhar você na administração do seu dinheiro quase sempre se apresentam como assessores de investimento, nunca quase como especuladores. Já reparou? Parece que é mais sério, impressiona melhor, né? Ser um assessor de investimento, além de permitir cobrar mais caro pelos serviços. Por mais digno que pareça, não existe investimento sem risco. Não existe. Vamos lá para o primeiro axioma menor. Só aposte o que valer a pena. A única maneira de derrotar o sistema é apostar quantias que valham a pena. Claro, isso não significa que você vai jogar, né, somas para levar você à bancarrota. Afinal de contas, você tem aluguel para pagar, crianças precisam comer, né? Mas significa que tem de superar o medo de se machucar. Entendeu? Vamos lá para o segundo axioma, também menor. Resista à tentação da diversificação. Gente, o que a gente ouve? Exatamente isso, né? Os especialistas aconselham isso pra gente, não é verdade? Naquela ladainha dos aconselhamentos, tem uma carteira diversificada, é assim um dos objetivos mais procurados e reverenciados. Só existe uma coisa melhor. Uma carteira diversificada de investimentos padrão. Se é isso que você tem, então tá com tudo. Sabe o que acontece? A diversificação, ao reduzir os riscos, reduz também, na mesma medida, qualquer esperança que você possa ter de ficar rico. A diversificação tem 3 grandes defeitos. O primeiro, obriga você a violar o conceito do primeiro axioma menor, de que se deve sempre fazer apostas que valham a pena. O segundo, quando você diversifica, você cria uma situação em que provavelmente grandes perdas acabam se, cancelando e deixa você exatamente onde começou, no ponto zero. Terceiro, ao diversificar, você vira um artista de circo que tenta manter no ar uma porção de bolas ou de pratos ao mesmo tempo, entendeu? É bola demais, é prato demais, esqueça isso. Como dizem alguns em Wall Street, ponha todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Esse é o único clichê financeiro que resiste para análise, financeira. E quando a raposa aparecer querendo roubar os seus ovos, você vai poder cuidar dela, sem ter que ficar correndo em círculos de um lado para o outro para cobrir todos os ovos. O segundo axioma grande é o da ganância. Realize o lucro, entendeu? Gente, quanto mais se tem, mais se quer. A ganância é, sim, algo extremamente humana.
saiba que reduzir a ganância, você reduz o teu risco, né? E você aumenta a sua sorte, ou como prefere os seus sortes, né? Você faz a sorte acontecer. O terceiro axioma é melhor. Entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. E quando você chegar lá, caia fora. Faça como um corredor que corre 1.500 metros, quando chegar lá ele está feliz. Não existe aquele dele correr mais 1.500 metros e ganhar 2 medalhas em vez de 2, entendeu? Não existe. Ou seja, antes de você começar a corrida, estabeleça quando será a sua linha de chegada. Vamos lá, para o terceiro axioma, o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não fica rezando, pule fora, saia nadando, não fique estático, desesperado, caia fora rápido. É muito melhor, tá? A regra de ouro é assim, que você deve vender quando o preço da ação cair entre 10% e 20% em relação ao preço mais alto que você alcançou enquanto estiver, tá? Ai, meu Deus, tá vendo um caminhão ali. Bom, aceite pequenas perdas para você se proteger. Quarto axioma menor. Atente para as pequenas perdas. Deixa eu parar um pouquinho. Vai a pé. Desculpa, gente, passou o caminhão do lixo exatamente agora. Vamos continuar, tá? Estava falando sobre a regra de ouro, né? Que você deve vender quando começar a cair 10 a 20% em relação ao preço mais alto alcançado. Então, não importa, entendeu? Se você estiver perdendo ou se você estiver ganhando a essa altura, atente para as pequenas perdas para você se proteger das grandes, tá? Quarto axioma menor. Atente para as pequenas perdas com um sorriso, sabe? Como fatos da vida, entendeu? Não se preocupe tanto, porque os suíços ironizam aquele provérbio chinês que diz: quem espera sempre alcança. Porque eles dizem que se os chineses realmente acreditavam nisso, eles não devem ter sido bons especuladores. Porque ficar esperando especulações que, sabe, crescerem, eles vão ficar tristes e surpresos e não vai acontecer. Vamos lá. O quarto grande axioma é o das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. O autor diz que desconfia daquelas pessoas que conhecem uma lasquinha do futuro. Para que ficar dando ouvidos a esses profetas da economia que sabem tanto do futuro quanto você e eu? A verdade é que ninguém tem a mais remota ideia do que vai acontecer no ano que vem, nem na semana que vem, nem amanhã, né, gente? Por favor, né? Se você está afim de chegar a ser alguém, um bom especulador, a primeira coisa que tem que fazer é largar o risco e dar atenção a previsões. Economistas de mercados, oráculos, políticos, videntes, todos sabem de cor a regra básica. Você não consegue prever o que vai acontecer? Preveja muito. E tem que ser assim. Tem um obscuro médico francês de nome Michel de Notre Dame, que viveu no século XVI. Ele fez centenas de profecias. Hoje ele é conhecido pelo seu nome na forma latina, Nostradamus, e é reverenciado por uma legião de crentes. Ele previu coisas como as batalhas aéreas, como o rádio, pode até ser, tá? Mas a linguagem dele é tão mística e indireta que qualquer uma das profecias pode ser interpretadas como você quiser, como eu quiser. O autor, o Gunther, ele diz que estudou assim, uma centena dos prognósticos de Nostradamus e chegou à seguinte estatística: 3 corretas, 18 erradas. E as demais eram tantas bobagens, tão absurdas, que não davam sequer para saber que o velho francês queria dizer com elas. Você sabia disso? Pois é. Nostradamus não acertava com frequência,
mas não há dúvidas de que ele previa com frequência e foi por isso que ele ficou famoso no mundo. A verdade é que se a gente ficar dando assim atenção aos profetas, a gente não vai ter lucro nenhum. O que assim precisa ficar muito claro é que não há método, não existe ninguém capaz de prever os fenômenos em relação ao dinheiro, porque assim são manifestações do comportamento humano, entendeu? Vamos lá. O quinto grande axioma é dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Mas, porém, entretanto, todavia, no momento em que você começa a acreditar, assim, ter enxergado assim, um padrão de ordens, inclusive assim, nos assuntos financeiros, tá? Aí você vai estar correndo risco. Porém, o mais comum é que 4 vezes 25 centavos sempre vai chegar a R$ 1. Onde é que existe mais ordem do que no dinheiro? Ele parece frio, né? Racional, né? Assim, a qualquer tipo de análise racional e das manipulações. Só que para você ficar rico, parece, assim, insuficiente chegar a um tópico racional. Todo mundo está atrás dessa fórmula, mas ela, infelizmente, não existe. E a grande verdade é que o mundo do dinheiro é um mundo assim completamente desordenado, sem nenhum padrão de comportamento. Ou seja, é assim um absoluto caos, entendeu? O fato também é que não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel, sabe, da sorte. E a verdade finalmente nos liberta. O que assinala o papel da sorte não é apenas a possibilidade dos conselheiros conquistarem, assim, sabe, coisas, mas é assim também o fato de que frequentemente nós vamos topar com 2 sábios, cada um dando assim um conselho diferente do outro. Um vai para um lado, o outro vai para o outro sobre o mesmo assunto. E aí, com qual dos 2 sábios você vai seguir? Qual deles você vai atrás? Entendeu? Vamos lá. Quinto axioma menor. Cuidado com a história, sabe? A visão do historiador, que é uma visão de desordem, entendeu? E vem uma crença antiquíssima que é totalmente sem fundamento, de que a história se repete. Ai, meu Deus, o autor está falando de mim, hein? Quem acredita que a história se repete? Ele diz que 99% de 100 pessoas na face da Terra. Ui, então está falando de você também, viu? Que deve pensar como eu. Porque há muita gente que acredita que a história sempre se repete. Mas o autor diz que não é assim que a banda toca. Às vezes, a história se repete, é verdade, com grande frequência. Porém, não se repete. Entendeu? Ou não? Ai, vou desenhar para você. Mesmo quando a repetição ocorre, jamais é de forma confiável, a ponto de você poder apostar prudentemente o seu din-din. As fórmulas podem estar erradas. O mercado nunca está. O mercado é mercado, nem mais nem menos. Ele não faz provisões nem promessas. Ele está ali e basta. Discutir com o mercado é como você sair numa tempestade de neve gritando que só deveria nevar no dia seguinte. Dizem os suíços que moram nos Alpes suíços cheios de neve. Bom, o sexto axioma menor. Cuidado com a visão grafista, porque representar números no papel, milimetráfico, pode ser útil, mas pode ser perigoso também. É útil porque ajuda você a visualizar as coisas com maior clareza do que seria possível apenas em ouvir os números. Mas é tremendamente perigoso quando torna a coisa mais sólida, mais representada do que é na realidade, entendeu? Então, muita atenção com grafismo. Vamos lá para o sétimo axioma menor. Cuidado com a ilusão de correlação e de causalidade. O autor, eu me lembrei que ele conta uma velha piada de um camarada que fica todos os dias na mesma esquina, acenando os braços, emitindo gritos estranhíssimos, né? Aí um dia o guarda foi lá e perguntou: o que você está fazendo aí, cara?
E aí o cara respondeu, olha, eu estou mantendo as girafas longe. Ei, mas nunca apareceram girafas por aqui? Fala o guarda para ele, né? E aí ele fala, pois é, eu tenho trabalhado bem, não tenho? Então, muito cuidado e atenção com essas relações de causa e efeito onde elas não existem. Porque quando é necessário, nós as inventamos. Porque a nossa mente humana é um órgão, sabe, que precisa de ordem e não aguenta viver em caos. E a única maneira é tentar, sabe, viver num mundo de fantasias. Vamos lá para o 8º axioma menor. Cuidado com a falácia dos jogadores. É uma espécie assim peculiar de ilusão, entendeu? De ordem, né? Nesse caso, a ordem não é percebida, mas assim dentro de você mesmo, do seu ser. Quando diz que está assim, ai, hoje é o meu dia de sorte. Na realidade, a pessoa está querendo dizer que se encontra temporariamente num estado assim de que tudo vai acontecer, tudo os astros, o universo vai acontecer a nosso favor, entendeu? Então, muita atenção. Não veja a ordem onde não existe ordem. Você quer saber a verdade desse axioma? Pegue uma moeda de R$1, né? Papel, caneta, e aí jogue-a para cima e marque se veio cara ou se veio coroa. E aí, durante um número suficiente de vezes, você não vai ter uma suficiente de caras ou de coroa, entendeu? E não existe nenhuma ordem nisso. E nem dá para saber com antecedência qual sequência vai começar. E uma vez começada, ninguém vai ser capaz de garantir quantas vezes ela vai acontecer. Você está entendendo? É só dizer, hoje é o meu dia de sorte. Até quando? Pois é. O conselho dos suíços é aposte. Sempre quando você sentir que o negócio é bom. Mas não se deixe hipnotizar pela ilusão de ordem. O 6º axioma é o da imobilidade. Evite criar raízes, porque elas tolhem seus movimentos, entendeu? A maioria dos psicanalistas, eles acham que nós devemos ter raízes, mas quanto mais procurar, sabe, a sensação do conhecido, de tudo perfeito, menor será o seu sucesso como especulador. A mensagem aqui se divide em duas, cada uma coberta por um axioma menor. Preste atenção que é para você desenraizar e entender. O nome axioma menor, numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos de lealdade, saudade, simplesmente delete, porque há momentos em que você precisa escolher entre raízes ou dinheiro. Então, se prenda apenas às pessoas, não a casas, bairros, cidade, empresas, entendeu? Porque nunca se sabe qual é a hora de pular fora das ações e as raízes não podem impedir você. O 10º axioma menor diz que jamais evite sair, não deixe de sair de um negócio se aparecer algo melhor na sua frente. Isso se chama de liberdade, desprendimento. Saiba que nenhum passo pode ser dado se você tiver ali com dúvidas, entendeu? Mas você deve ter muito cuidado, né, com esses sentimentos de lealdade, desejo de ficar marcando passo, porque caso surja alguma oportunidade, você deve sair e ir atrás, entendeu? Cuidado para as raízes não engrossarem demais, pois elas vão ficar difíceis de cortar. O 7º grande axioma é o da intenção. Só se pode confiar num palpite que seja explicado. Um palpite é assim uma parte de uma sensação, sabe? É um misterioso pedacinho de alguma coisa que não chega ao nosso conhecimento. É algo assim mental, experimental, entendeu? É semelhante ao conhecimento, mas não é totalmente confiável. Observe que muitas vezes você possui assim, um banco de dados incrível sobre um determinado assunto. E quando aparece um palpite, muitas dessas informações
encontra-se num nível não consciente da sua mente, que na verdade é a maior parte. E aí surge um palpite na sua porção consciente, como se fosse assim uma pontinha de um iceberg. Você conseguiu entender de verdade o que eu estou tentando explicar para você? Porque é mais profundo do que você possa imaginar. Se você não tiver esse banco de dados, descarte o palpite, tá? Bom, para terminar a ideia desse axioma, eu quero que você também analise o seguinte: por menor que pareça o palpite, não permita que ele o arrasta, sabe, a excesso de confiança, ok? Vamos lá. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. A advertência para você é que palpite pode ser confundido com esperança, entendeu? Então tenha cuidado, busque intenção, entendeu? Para você não entrar no buraco. O 8º grande axioma é da religião e do misticismo. Os suíços acreditam que é assim improvável que entre os desígnios de Deus inclua o de fazer você ficar rico. O 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar sua superstição. Curta, desde que ela conheça o seu lugar, entendeu? Se você usa amuletos, não gosta de número 13, não gosta de passar debaixo da escada, simplesmente você não gosta e pronta, entendeu? Em vez de você ficar com medo, grilado, descubra quando você pode desempenhar um papel razoável na sua vida financeira, entendeu? Tem também o otimismo e o pessimismo. O otimismo é você assim, esperar o melhor. E a confiança é saber o que vai acontecer, quando vai acontecer o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo, porque a crítica favorável é assim, é muito bom, né? Aquele profissional legal, bacana, mas um bom profissional, ele não tem otimismo, o que ele tem é confiança. E a confiança é assim a parte construtiva do pessimismo. Não vem do esperar o melhor, mas vem o que você vai fazer quando você estiver na pior. Preste atenção. Talvez a vida seja impossível sem otimismo. As especulações seriam impossíveis, mas o próprio ato de arriscar é uma afirmação de otimismo. E aí está o paradoxo, né? Porque o otimismo dá uma sensação boa, necessária. Quando assim está escapando do nosso controle, é capaz de nos levar à catástrofe, entendeu? O 10º axioma grande é do consenso. Fuja da opinião da maioria, porque provavelmente ela vai estar errada. René Descartes, um filósofo francês, físico, matemático, ele foi o criador daquela frase: penso, logo existo. Logo existo, né? E ele diz que não existe praticamente nada que tenha sido afirmado por um sábio que não tenha sido contradizido, né? Como é que fala? Que outro sábio não tinha falado o contrário daquilo. É melhor você seguir os poucos do que seguir os muitos. Ele tinha assim, uma visão do mundo às vezes arrogante, solitária, mas ele frequentou as mesas de jogos de Paris, das quais assim saiu rico. Você conhecia esse lado especulador dele? Pois é. Vamos lá. 14º axioma menor. Jamais siga as especulações por causa da moda. Tenha muito cuidado. 11º axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Porque a perseverança, sabe, ela sempre teve críticas favoráveis, né? Se você não conseguiu da primeira vez, tente de novo, tente mais uma vez, seria dito um antigo rei inglês. Isso para as inúmeras áreas da sua vida, ela pode até ser assim, muito útil, mas na especulação não vai dar certo. Ela vai te levar ao desastre.
15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Essa técnica é uma das piores armadilhas do mundo do investimento, tá? Vamos lá. O 12º axioma grande é o do planejamento. Os suíços dizem que o planejamento a longo prazo gera problemas. Jamais leve muito a sério seus planos a longo prazo. Nem os de quem quer que seja, entendeu? Eles falam que a vida inteira a formiga trabalhou para viver durante o inverno, enquanto a cigarra ficava no sol, curtindo a vida. E o final você já sabe. A pobre velha formiga ficou lá, né? E a cigarra foi lá pedir para ela comida. E a formiga virou para ela e falou: "Eu te avisei, né?" Mas na vida real, na maioria das vezes, a formiga acaba com o formigueiro amassado, desformigado, insetizado, né? Enquanto a livre e leve cigarra sai viajando pelo mundo, mudando o rumo do voo e curte mais e acaba sempre saindo na frente. Pense que o planejamento a longo prazo leva-se uma crença de que o futuro está sob controle. E poucas crenças são mais perigosas do que essa, diz os suíços. Bom, o 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. A pressão para você ficar plantado num pé de meia não vem apenas da nossa covardia, da nossa preguiça ou de um outro problema íntimo qualquer. O mundo à nossa volta, sabe? Aplica também uma pressão enorme, né? Mas só existe um plano financeiro a longo prazo que você precisa. E o plano de ficar rico, rica. Que tal, gostou? Gente, não dá para saber nem planejar, né, tudo que você tem que fazer e o que você irá conseguir, né? Mas de um jeito ou de outro você vai fazer acontecer. Você já entendeu como, né? Vou repetir para você. Você deve apostar e especular. É isso aí, gente. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Desculpa hoje esse vídeo. Leva a minha gratidão. Um beijo no seu coração. Foi muita confusão. Muitos amigos passando, dão tchau. Caminhão do lixo. Eu tô aqui. Búzios. Olha que coisa linda, gente. Olha. Tudo bem? Aí, só sempre vai passando um outro. Beijo. Uma semana fantástica. Fui, tchau.